Olá, hoje a gente tem um material aqui que, nossa, à primeira vista pode parecer um baita desafio, né? Totalmente. O segundo capítulo do livro de 1 Crônicas, com umas notas de estudo. E, vamos ser honestos, a reação inicial é quase sempre a mesma. Aquela lista de nomes. Exato. Uma lista que não acaba mais, o clássico fulano gerou cicrano, que se repete tanto que dá uma vontade de pular o capítulo inteiro. Muitos chamam de a genealogia da lista telefônica. Parece um registro seco, sabe? Um arquivo antigo que, sei lá, perdeu a relevância. Pois é. Mas a verdade é que, para o público original, isso aqui era o coração da identidade deles. Aham. E essa é a nossa missão hoje, decifrar esse mapa. Porque isso não é só um registro de família. É, na verdade, um mapa da identidade de uma nação que estava tentando se reerguer. Uma narrativa cheia de política, de drama. De drama familiar e de promessas divinas, segundo a fonte. A gente vai ver como, no meio de tantos nomes que parecem aleatórios, se escondem histórias de escândalo, de poder e a fundação de um dos reinos mais importantes, mais influentes da história. E é fundamental a gente ter o contexto em mente. Para a comunidade que recebeu esse texto, que provavelmente estava voltando do exílio na Babilônia. Um período terrível para eles. Exato. A nação foi conquistada, a liderança levada cativa. Então, essas genealogias eram o alicerce de tudo. Eram a forma de dizer, olha, a gente não foi apagado, nossa história continua. Nossas raízes são profundas. Isso. E esta é a prova da fidelidade de Deus com a gente. Era uma declaração de sobrevivência muito poderosa. Certo. Então, vamos mergulhar. O capítulo começa com o quadro geral, listando os 12 filhos de Israel, né? Sim. O outro nome do patriarca Jacó. Certo. São eles: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer, os fundadores das 12 tribos. Mas algo já me chama a atenção aqui. A lista é apresentada, mas o texto foca em um deles quase que imediatamente. Exatamente. O autor não trata todos os 12 da mesma forma. Ele nos dá o elenco completo, mas em seguida ele direciona o holofote. Para ajudar. Para ajudar. As notas de estudo até ressaltam isso. Embora Rúben seja o primogênito, o texto de Crônicas dá proeminência para Judá, que é o quarto filho. E isso não é um acidente, é uma escolha. Uma escolha teológica, narrativa. Exato. O autor está dizendo desde o começo, olha, a história que eu quero contar, a linhagem que realmente importa para o futuro, passa por Judá. Isso já muda tudo. Não é um registro neutro, é um argumento. E se o foco é Judá, como é que essa história começa? A gente espera, sei lá, uma origem gloriosa para uma linhagem tão importante. E é aí que vem a primeira grande surpresa. A história da família de Judá não começa com glória. Começa com uma crise profunda. Como assim? O texto menciona os 3 primeiros filhos dele com uma mulher cananeia, Onã e Selá. E a narrativa é brutalmente honesta. Diz que e Onã foram maus aos olhos do Senhor e por isso morreram. Peraí, então os 2 primeiros herdeiros da linhagem escolhida são eliminados por causa do comportamento deles. Isso parece um péssimo começo para um plano divino. É um péssimo começo. Cria um beco sem saída genealógico. Precisamente, cria uma crise de continuidade. A promessa de descendência, que é tipo a espinha dorsal da Bíblia inteira, parece que está em risco logo no comecinho da trajetória dessa tribo. A linhagem oficial de Judá é basicamente um fracasso. E isso prepara o terreno para quê? Para uma das histórias mais desconcertantes e cruciais de toda a Bíblia. Ela deveria se casar com o irmão seguinte, Onã, para gerar um herdeiro para o falecido. Certo, a lei do levirato. Isso. Só que Onã se recusa a cumprir o dever e também morre. O terceiro filho, Selá, é muito jovem, e Judá, o sogro, basicamente a deixa de lado. Ele fica com medo, talvez, de que ela seja amaldiçoada. E ela fica numa situação impossível. Exato. Vendo que a promessa da linhagem está morrendo e que ela foi injustiçada, Tamar tomou uma atitude drástica.
Drástica é pouco. Ela se disfarça e, sem que ele saiba quem ela é, tem uma relação com o próprio sogro, Judá, e engravida dele. Exato. E dessa união nascem gêmeos, Pérez e Zerá. E aqui está o ponto que vira toda a lógica de cabeça para baixo. A linhagem real, essa linhagem não vem dos filhos legítimos, não vem de uma união pura. Ela vem de Pérez, o filho que nasceu dessa situação desesperada, irregular e, para os padrões da época, escandalosa. Então, em vez de uma linhagem impecável, o texto está nos dizendo que a base da realeza de Israel vem de uma situação de quebra de tabus. É o completo oposto do que a gente esperaria de uma linhagem sagrada. E essa é a beleza e a complexidade da coisa. O fascinante é que o texto não romantiza a situação, sabe? Mas também não a descarta. Ele só apresenta os fatos. Exato. E a mensagem implícita é poderosa. O plano divino se desenrola através de circunstâncias humanas que são confusas, bagunçadas, moralmente ambíguas. A linhagem escolhida não é pura no sentido humano, mas é o canal que Deus escolhe para cumprir seus propósitos. Uau! Isso dá um peso completamente diferente para a lista de nomes que vem depois. A partir de Pérez, então, o autor nos guia por um caminho bem específico. A linhagem continua através de um dos filhos dele, Hezron. E Hezron tem 3 filhos principais que formam grandes clãs: Jeramiel, Rão e Caleb. O texto parece que nos puxa pela mão para seguir um desses ramos, né? O de Rão. Sim, e a razão é muito clara. Se a primeira parte foi para estabelecer Judá como a tribo proeminente, essa segunda parte é para provar a legitimidade de uma família específica dentro de Judá. A família real. A linhagem real. O cronista está construindo um argumento genealógico passo a passo, como se fosse um advogado apresentando as provas. Cada nome é um elo na corrente que leva direto para o trono. Vamos seguir essa corrente, então. Rão gera Aminadab. Aminadab gera Naasson. O texto faz uma pausa aqui para descrevê-lo como príncipe dos filhos de Judá. Isso é significativo, né? Muito. Naasson não é só um nome na lista. Em outras partes da Bíblia, ele é apresentado como o líder da tribo de Judá durante a jornada no deserto, logo depois da saída do Egito. Ah, entendi. Então, o autor está mostrando que a liderança dessa família não surgiu do nada com Davi. Ela já vinha sendo construída, reconhecida, gerações antes. É uma liderança com tradição. Faz sentido. A construção continua. Naasson gera Salma. E Salma gera Boaz. Peraí, Boaz. Esse nome soa muito familiar. Não é o personagem central da história de Ruth? Exatamente. E o cronista não joga esse nome aqui por acaso. Ele sabe que a audiência dele conhece essa história. Claro. A história de Ruth é sobre um homem justo, Boaz, que redime uma estrangeira, uma moabita, e a integra na comunidade e na linhagem de Judá. Através de um ato de lealdade, de bondade. Isso. Ao mencionar Boaz, o autor está, sutilmente, plantando sementes de inclusão muito antes do final do capítulo. Incrível. Então não é só uma lista de quem gerou quem. É uma teia de referências que adiciona camadas de significado. A genealogia está conversando com outras histórias. Exato. E depois de Boaz? A linhagem se torna mais direta. Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e então a gente chega no ponto focal de todo o capítulo. Jessé. O texto diz que ele teve 7 filhos e começa a listar: Eliabe, Abinadab, Simeia, nomes que se tornariam soldados, talvez, mas não reis. Certo. O autor nos faz esperar, passando por 6 deles, até que no final, quase como a conclusão óbvia para quem acompanha a história, ele entrega o nome que muda tudo: o 7º filho, Davi. É o clímax. A expectativa é construída e o nome que todos esperavam é revelado. Para a audiência original, essa jornada de nomes, de Pérez a Gazi, era a reafirmação de que o maior rei de Israel não foi um acidente. Mas o cumprimento de um plano. Isso. Um plano traçado através de gerações, passando por crises, por figuras de liderança e por histórias de redenção. E o texto não para em Davi. Também menciona as irmãs dele,
Zeruia e Abigail, o que é interessante porque mulheres nem sempre são incluídas nessas listas. E a inclusão delas é estratégica. Elas não são notas de rodapé. Os filhos delas, Joabe, Abisai, Azael e Amasa, vão se tornar os generais e as figuras políticas mais importantes e, às vezes, mais problemáticas do reino de Davi. Então, mapear as irmãs é mapear o núcleo de poder que vai cercar o rei. Exatamente. O clã inteiro está sendo definido. É fascinante ver essa linha direta sendo construída. Mas imagino que a tribo de Judá fosse muito mais do que só essa linhagem real. O texto volta a falar dos outros ramos, tipo os descendentes daquele outro filho de Esrom, o Calebe. Sim, e essa é a próxima fase do argumento do autor. Depois de estabelecer a legitimidade do rei, ele amplia o foco para mostrar a força e a importância de toda a tribo de Judá. Certo. Ele volta para Calebe. E as notas de estudo fazem questão de lembrar que este é Calebe, filho de Esrom, para não confundir com o famoso espião Calebe, filho de Jefoné. Entendi. E na descendência desse Calebe, um nome se destaca: Bezalel. Por que ele é tão importante? A importância de Bezalel é imensa. No livro de Êxodo, ele é descrito como o artesão-chefe que projetou e construiu o tabernáculo, o primeiro santuário de Israel no deserto. Ah, claro. E o texto diz que ele não era só habilidoso, ele estava cheio do Espírito de Deus para fazer essa obra. Ao conectar Bezalel diretamente à tribo de Judá, o cronista está fazendo uma declaração poderosa. Qual? Ele está dizendo: nós não temos apenas a realeza, nós temos também a arte sagrada, a habilidade divina, a responsabilidade pela construção do lugar de adoração a Deus. Ou seja, Judá tem o poder político e militar com Davi, e também a glória artística e religiosa com Bezalel. É uma reivindicação de centralidade total na vida da nação. Exatamente. E tem mais uma camada aqui, algo que as notas de estudo revelam e que é fácil de perder. Na segunda metade do capítulo, especialmente nessas linhagens de Calebe, muitos dos nomes listados são também nomes de cidades e lugares. Cidades? Sim. Hebron, Zif, Maom, Bet-Zur. Que estranho. Uma pessoa pode se chamar Hebron, ou tem outra coisa acontecendo. É aqui que a linguagem nos dá uma pista. A nota de estudo explica que, nesse contexto genealógico, a palavra pai, muitas vezes, pode significar fundador. Ah. Então, quando o texto diz que Maressa foi o pai de Zif, ele provavelmente quer dizer que o clã de Maressa fundou a cidade de Zif. Ah, então a genealogia funciona também como um mapa geográfico. Não está só dizendo quem gerou quem, mas também qual clã se estabeleceu em qual território. Precisamente, quem fundou qual cidade. É um mapa de posse da terra, está delineando o território de Judá, não com coordenadas, mas com linhagens. E isso era crucial para eles. Pensa bem, para uma comunidade que tinha acabado de voltar do exílio, que tinha perdido e estava reconquistando sua terra, esse mapa genealógico e geográfico era uma afirmação do seu direito de estar ali. Era a escritura de propriedade da nação, escrita no sangue dos ancestrais. É impressionante pensar nisso. Para nós é só uma lista de nomes. Para eles, era o documento de identidade, a escritura da terra e a promessa do futuro. Tudo num capítulo só. Sem dúvida. Então, recapitulando, o que parecia uma lista telefônica antiga é, na verdade, uma declaração de identidade, uma prova de legitimidade para a dinastia de Davi e um testemunho da persistência do povo. Com certeza. Para as pessoas que estavam reconstruindo suas vidas, sua nação, a partir de ruínas, essa lista era a pura esperança. Era a confirmação de que a história deles não tinha sido apagada. Que as raízes eram profundas. E o mais importante, de que as promessas de Deus ligadas a Davi ainda estavam de pé. Era a âncora que eles precisavam num mundo incerto. Isso transforma completamente a leitura. Mas o capítulo termina de uma forma que parece quase aleatória, com um versículo que me deixou coçando a cabeça. Qual deles? Depois de toda essa conversa sobre linhagens de sangue, o último versículo menciona que as famílias de escribas que moravam em Jabés são os queneus. Quem são os queneus? E essa é a reviravolta final, e talvez a mais provocadora.
O ponto crucial, que as notas históricas confirmam, é que os queneus não eram descendentes diretos de Israel por sangue. Não eram. Não, era um povo estrangeiro, um clã midianita que se aliou a Israel desde os tempos de Moisés no deserto. Eram, tecnicamente, de fora. Isso é chocante. Um documento que passou 54 versículos obcecado em traçar meticulosamente as linhas de sangue de Israel, provando quem pertence e quem não pertence, conclui integrando formalmente um grupo de estrangeiros na estrutura da nação. E não apenas incluindo, mas destacando a função deles. Eles são os escribas, os sábios, os guardiões do conhecimento e da tradição. O texto os incorpora não como cidadãos de segunda classe, mas como uma parte valiosa da comunidade de Judá. Fica então uma questão para a gente refletir. O que isso nos diz sobre identidade e pertencimento? O fato de um texto genealógico tão fundamental para definir quem nós somos terminar não com uma nota de exclusividade, mas com um ato de inclusão. Isso levanta uma questão fascinante sobre como as comunidades se definem. A genealogia passa o capítulo inteiro construindo as fronteiras da identidade. Mas o último versículo parece que abre uma porta nessa fronteira. Certo. Sugere que a identidade nacional não é definida só pelo passado e pelo sangue, mas também pela aliança, pela contribuição, pela sabedoria compartilhada. Talvez a mensagem final seja que, embora a linhagem seja importante para contar a história de onde viemos, a verdadeira força de uma comunidade também reside em quem ela decide acolher. Como essas definições de dentro e fora, mesmo em textos antigos, podem ser muito mais fluidas e surpreendentes do que a gente imagina.